Amado povo de Deus, é com grande alegria que nos encontramos aqui para rezarmos o terço das Santas Chagas nesta quarta-feira. Filhos e filhas, quantas graças Deus reserva para nós. Nesta quarta-feira, 13 de maio, nós nos reunimos diante de Jesus ressuscitado, esse Jesus vivo, glorioso, que saiu do sepulcro e continua aparecendo na vida de cada um de nós. As suas Santas Chagas não são marcas de derrota, são sinais da vitória do amor, são portas abertas pelas quais a graça de Deus transborda sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre a nossa casa. Eu sei que você está aqui porque acredita, ou talvez porque quer acreditar de novo. Seja como for, você está no lugar certo. Jesus ressuscitado tem uma palavra para o seu coração hoje. Ele apareceu a Maria Madalena chorando no jardim. Ele apareceu aos discípulos assustados no caminho de Emaús. Ele aparecerá também a você através desta oração que vamos rezar juntos agora. Antes de iniciarmos este momento de recolhimento e fé, quero te pedir um gesto simples, mas de grande importância. Deixe o seu like neste vídeo. Com isso, esta oração chegará a mais pessoas, alcançará mais famílias e tocará corações que estão precisando de paz e esperança. Vamos juntos rezar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ó Jesus, Divino Redentor, tende misericórdia de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Graça e misericórdia, meu Jesus, nos perigos presentes, cobri-nos com vosso preciosíssimo sangue. Eterno Pai, tende misericórdia de nós, pelo sangue de Jesus Cristo, vosso Filho unigênito, tende misericórdia de nós, vos suplicamos. Amém. Dezena um Jesus ressuscitado, aparece a Maria Madalena. Na primeira dezena do terço das Santas Chagas, vamos contemplar Jesus ressuscitado, aparecendo a Maria Madalena no jardim, aquela mulher que chorava, sem saber que a sua maior alegria estava bem diante dos seus olhos. Ouçamos a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 11 a 18. Maria estava de pé, do lado de fora do sepulcro, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se para dentro do sepulcro e viu dois anjos, vestidos de branco, sentados onde tinha estado o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Eles lhe perguntaram: mulher, por que está chorando? Ela respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Dito isso, virou-se para trás e viu Jesus ali de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus lhe disse: mulher, por que choras? Quem procuras? Ela, pensando que fosse o jardineiro, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, diz-me onde o puseste, que eu irei buscá-lo. Jesus disse-lhe: Maria. Ela se voltou e disse-lhe em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Jesus lhe disse: não me retenhas, porque ainda não subi para o Pai, mas vai ter com meus irmãos e diz-lhes que subo para o meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: vi o Senhor, e contou o que ele lhe havia dito. Palavra do Senhor. Coloquemos como intenção nesta primeira dezena todas as pessoas que estão sem esperança neste momento, os desesperançados, os que perderam o brilho dos olhos, os que já não conseguem imaginar um amanhã melhor. Você conhece alguém assim? Talvez você mesmo esteja passando por um momento em que as lágrimas parecem não ter fim, assim como Maria Madalena naquele jardim de madrugada. Rezemos.
Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Que Jesus ressuscitado, que chamou Maria pelo nome, chame também pelo nome aqueles que nós amamos e que perderam a esperança. Passemos à segunda dezena. Dezena 2. Jesus acompanha os discípulos de Emaús. Na segunda dezena do terço das santas chagas, somos chamados a contemplar Jesus ressuscitado que caminha ao lado dos discípulos de Emaús, 2 homens que haviam perdido tudo: a esperança no Messias, o sonho de um futuro, a própria fé, e Jesus se aproxima deles no meio do caminho. Ouçamos a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 13 a 35. Naquele mesmo dia, 2 discípulos iam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante 60 estádios de Jerusalém. Iam conversando sobre tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os seus olhos estavam impedidos de reconhecê-lo. Jesus lhes perguntou: "Que conversa é essa que vocês têm pelo caminho?" Eles pararam, com o rosto abatido. Um deles, chamado Cleofas, respondeu-lhe: "Você é o único forasteiro em Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nestes dias?" Jesus perguntou: "Que aconteceu?" Eles responderam: "O que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de libertar a Israel, mas além de tudo isso, já faz 3 dias que essas coisas aconteceram." Então Jesus lhes disse: "Ó insensatos e tardos de coração para crer em tudo o que os profetas disseram. Não era necessário que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória?" E, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas, explicou-lhes o que sobre ele havia em todas as Escrituras. Quando chegaram perto da aldeia para onde iam, ele fez menção de seguir em frente, mas eles o forçaram a ficar, dizendo: "Fica conosco, porque é tarde e o dia já declinou." Então entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estava à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e distribuiu-o. Nesse momento, os olhos deles se abriram e o reconheceram, e ele desapareceu de diante deles. Palavra do Senhor. Rezemos nesta segunda dezena na intenção de todas as famílias que estão divididas, casais que se afastaram, irmãos que não se falam há anos, filhos que saíram de casa com mágoa no coração, pais que perderam o contato com os filhos. Como os discípulos de Emaús que caminhavam para longe de Jerusalém, essas famílias estão indo embora da comunhão, da unidade. Você tem alguém na sua família que está distante, que se perdeu pelo caminho? Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Que Jesus caminhante, que se aproxima de todo aquele que está perdido no caminho, se faça presente nas estradas de cada família dividida. Avancemos para a terceira dezena. Dezena 3. Jesus aparece aos discípulos desejando a paz. Na terceira dezena do terço das Santas Chagas, contemplemos Jesus ressuscitado que entra nas portas fechadas, onde estavam os discípulos com medo, e lhes diz a palavra mais necessária de todas: paz a vós. Ouçamos a palavra de Deus no Evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 36 a 43. Enquanto eles falavam dessas coisas, Jesus apareceu no meio deles e disse: paz a vós. Aterrorizados e tomados de medo, pensavam estar vendo um espírito, mas ele disse-lhes: por que estáis perturbados? E por que surgem dúvidas em vosso coração? Olhai as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Tocai-me e vede, um espírito não tem carne e ossos como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. Como eles não acreditassem ainda, de tanta alegria e admiração, Jesus lhes perguntou: tendes aqui alguma coisa para comer? Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Palavra do Senhor. Coloquemos como intenção nesta terceira dezena todas as pessoas que estão vivendo momentos de grande tribulação, aqueles que estão como os discípulos dentro de um quarto fechado, tomados pelo medo, sem conseguir sair, sem conseguir confiar, sem conseguir respirar. Pode ser uma situação de saúde que não melhora, uma angústia que não passa, uma tribulação que parece não ter fim. Você está vivendo isso hoje? Ou conhece alguém que está nesse quarto fechado do medo? Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Que o Jesus que entrou nas portas fechadas do medo entre também nos fechamentos do nosso coração e pronuncie sobre nós a sua palavra de paz. Sigamos para a quarta dezena. Dezena 4, Jesus cura a incredulidade de Tomé. Na quarta dezena do terço das Santas Chagas, somos convidados a contemplar o encontro mais tocante da fé. Jesus que se apresenta a Tomé, o incrédulo, e lhe diz: toca, vê, acredita. Ouçamos a palavra de Deus no Evangelho de São João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: vimos o Senhor. Mas ele respondeu: se eu não vir nas suas mãos a marca dos pregos, e não meter o meu dedo na marca dos pregos, e não meter a minha mão no seu lado, não acreditarei. 8 dias depois, os discípulos estavam novamente reunidos, e Tomé estava com eles. Embora as portas estivessem fechadas, Jesus entrou, ficou no meio deles e disse: paz a vós.
Depois disse a Tomé: traz aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, traz aqui a tua mão e mete-a no meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu: meu Senhor e meu Deus. Jesus lhe disse: porque me viste, acreditaste? Felizes os que não viram e creram. Palavra do Senhor. Rezemos nesta quarta dezena, na intenção de todos os que um dia tiveram fé e hoje estão distantes de Deus, os que se afastaram da igreja depois de uma decepção, de uma perda, de uma oração que parecia não ter sido respondida, e também por aqueles que nunca encontraram o Senhor, que cresceram sem a fé, que carregam o ceticismo como uma armadura. Você tem alguém assim na sua família ou no seu coração? Talvez você mesmo esteja carregando dúvidas que não ousa confessar a ninguém. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Que as santas chagas gloriosas de Jesus sejam para cada incrédulo o sinal que desfaz a dúvida e acende de novo a chama da fé. Avancemos para a quinta e última dezena. Dezena 5. Jesus envia os discípulos em missão. Na quinta dezena do terço das santas chagas, contemplemos Jesus ressuscitado, que com suas chagas gloriosas ainda visíveis, envia os seus discípulos para todas as nações, uma igreja nascida do lado aberto de Cristo, chamada a anunciar o Evangelho até os confins da terra. Ouçamos a palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, capítulo 28, versículos 16 a 20. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia indicado. Quando o viram, prostraram-se diante dele. Alguns, porém, duvidaram. Jesus aproximou-se e falou-lhes assim: foi-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, portanto, fazer discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar tudo o que vos mandei, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do mundo. Palavra do Senhor. Coloquemos como intenção nesta última dezena toda a igreja que sofre ao redor do mundo, a igreja perseguida, aqueles cristãos que pagam com a própria vida o direito de crer, comunidades que celebram a fé na clandestinidade, missionários que trabalham em terras hostis, sacerdotes que são presos por causa do Evangelho. Você sabia que hoje, neste mesmo dia em que rezamos, existem irmãos nossos que não podem rezar em público, que não podem ter um terço nas mãos sem risco de vida? Rezemos por eles. Rezemos. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas.
Meu Jesus, perdão e misericórdia pelos méritos de vossas santas chagas. Que Jesus das santas chagas, o Senhor da missão, fortaleça e proteja toda a sua igreja espalhada pelo mundo. Que nenhuma perseguição apague a luz do Evangelho. Concluímos as 5 dezenas do terço das santas chagas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Eterno Pai, eu vos ofereço as santas chagas de nosso Senhor Jesus Cristo para curar as de nossas almas. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Deus Santo, Deus Forte, Deus Imortal, tende piedade de nós e do mundo inteiro. Amém. E agora, queridos filhos e filhas, vamos juntos rezar a novena perpétua de Jesus das Santas Chagas, esta corrente de oração que não se interrompe, que une corações em todo o Brasil e no mundo. Ela é perpétua porque não para nunca. A cada hora, em algum canto desta terra, um filho de Deus está rezando esta mesma novena, colocando nas chagas de Jesus as suas dores, os seus nomes, as suas esperanças. Neste momento, milhares de irmãos e irmãs rezam esta mesma novena com você. Talvez em São Paulo, talvez no Nordeste, talvez em alguma cidade do interior que você nunca ouviu falar, mas todos estamos unidos pelas chagas de Jesus como membros de um mesmo corpo, como filhos de um mesmo Pai. Você não está sozinho. Você nunca está sozinho nesta oração. Coloque agora no silêncio do seu coração aquela intenção mais profunda, aquela graça que você espera há tanto tempo, aquele nome que você carrega com dor, aquela situação que parece impossível para os homens, mas que você sabe que não é impossível para Deus. Não precisa de palavras, Jesus já conhece, basta que você entregue no silêncio mais íntimo do seu ser. Coloque essa intenção agora nas santas chagas de Jesus. Vamos entregar tudo a Ele. Rezemos. Por suas santas chagas gloriosas, o Cristo, Senhor, me proteja e me guarde. Senhor Jesus, foste levado na cruz para que por vossas santas chagas sejam curadas as de nossas almas. Eu vos louvo e agradeço pelo vosso ato redentor. Carregaste em vosso próprio corpo os meus pecados e de toda a humanidade. Nas vossas santas chagas coloco as minhas intenções, minhas preocupações, ansiedades e angústias, minhas enfermidades físicas e psíquicas, meus sofrimentos, dores, alegrias e necessidades. Em vossas santas chagas, Senhor, coloco minha família. Envolveis, Senhor, a mim e meus familiares, protegendo-nos do mal. Senhor, ao mostrar vossas santas chagas gloriosas a Tomé e o mandando tocar em vosso lado aberto, curaste da incredulidade. Eu vos peço, Senhor, permita-me refugiar em vossas santas chagas e por mérito desses sinais de vosso amor, curai a minha falta de fé. Ó Jesus, pelos méritos de vossa paixão, morte e ressurreição, dai-me a graça de viver os frutos da nossa redenção. Amém. Filhos e filhas, chegou a hora do testemunho. Como é importante você escutar esse testemunho, ver esse testemunho, porque você pode, dentro do seu coração, ter a certeza, a minha hora vai chegar. Acompanhe. Dona Benedita tem 64 anos e mora numa cidade pequena do interior de Minas Gerais, perto de Divinópolis. Ela é costureira, viúva há 12 anos, criou 4 filhos sozinha, com muito sacrifício e com muita fé, mas havia uma dor que ela carregava em silêncio há mais de 11 anos. Sua filha mais velha, Aparecida, tinha se afastado de Deus. Não era só se afastar da missa, era uma ruptura completa. Aparecida havia dito à mãe, numa discussão dolorosa, que não acreditava mais em nada, que a igreja era hipocrisia, que Deus não existia. E foi embora para Belo Horizonte, casou-se civilmente e por anos quase não ligou para a mãe. Dona Benedita conta assim: eu chorava todo dia, pedia a Deus que fizesse alguma coisa,
que aparecesse para minha filha como apareceu para Maria Madalena no jardim, porque eu sabia que a Aparecida tinha fé quando era pequena. Ela foi coroinha, ela fez primeira comunhão, ela adorava rezar o terço comigo, mas aquela mulher que me ligava de vez em quando era outra pessoa, vazia, e eu não conseguia alcançar ela. Havia noites em que Dona Benedita pegava a foto da filha, colocava no altar da sua sala ao lado da imagem de Jesus das Santas Chagas que ela tinha desde moça, e fingoda, e ficava ali, em silêncio, chorando, sem palavras, só chorando. Uma amiga da comunidade a convidou para participar de um grupo de oração que rezava o terço das Santas Chagas todas as quartas-feiras à noite, na igreja de São José, no centro da cidade. Dona Benedita foi, e naquela primeira noite, quando o padre disse que as chagas de Jesus são portas abertas pelas quais a graça entra até nos corações mais fechados, algo se acendeu dentro dela. Ela fez um propósito naquele dia, rezaria o terço das Santas Chagas por 9 semanas seguidas, toda quarta-feira, com a mesma intenção, a conversão de Aparecida. Não pediria mais nada para si mesma, só aquilo. Colocou o nome da filha por escrito numa folha de papel e guardou debaixo da imagem de Jesus das Santas Chagas. E a cada semana que passava, ela voltava, dobrava os joelhos, chorava e entregava. Na sexta semana, ela conta: eu não conseguia mais chorar, eu estava exausta, mas fui assim mesmo. Fui de braços abertos e disse: Senhor, eu não tenho mais lágrimas, mas aqui estou, faz o que eu não consigo. Foi naquela mesma semana, numa sexta-feira à tarde, que o telefone tocou. Era Aparecida, mas uma Aparecida diferente. A voz era outra. Mãe, eu precisava ligar para você. Eu não sei explicar o que aconteceu, mas essa semana eu passei por uma coisa que me quebrou por dentro. E eu me lembrei de você rezando. Eu me lembrei do terço. Mãe, eu preciso voltar. Foi instantâneo. Naquele mesmo fim de semana, Aparecida veio a Divinópolis. Entrou na casa da mãe, viu a foto dela no altar ao lado de Jesus das Santas Chagas, abraçou a mãe por um longo tempo e as duas choraram juntas. Ela voltou aos sacramentos, se confessou depois de 11 anos afastada e hoje, 2 anos depois, Aparecida e o marido, que também começou a frequentar a igreja, rezam o terço toda semana com os filhos pequenos. Dona Benedita diz, com os olhos brilhando: Jesus apareceu para minha filha como apareceu para Tomé, pelo jeito dele, no tempo dele, mas apareceu, e eu sei que as chagas dele foi que abriram a porta do coração dela. Graça alcançada, graça testemunhada. Toca o sino, sacristão. Filhos e filhas, este testemunho de Dona Benedita nos leva a uma reflexão profunda. 11 anos de oração, 11 anos de lágrimas guardadas e uma filha que voltou. Isso não é coincidência. Isso é a fidelidade de um Deus que nunca desiste de ninguém. Nesta quarta-feira contemplamos um Cristo ressuscitado que não se recolhe ao céu depois da Páscoa e deixa os seus discípulos à deriva. Não, ele aparece. Aparece a Maria Madalena chorando, aparece a 2 homens derrotados no caminho de Emaús. Aparece a discípulos com as portas fechadas de medo, aparece a Tomé, o teimoso, o que precisava ver para crer. Jesus ressuscitado é um Deus que vai atrás, que chama pelo nome, que não abandona. Quantas vezes nós mesmos já estivemos como esses personagens do Evangelho chorando num jardim, sem saber que a resposta estava bem ao nosso lado, caminhando para longe da esperança, sem perceber que alguém caminhava conosco, trancados dentro do nosso medo, sem imaginar que as portas fechadas não impedem Jesus de entrar? Talvez você esteja hoje nesse lugar. Talvez haja alguém que você ama, um filho, um irmão, um cônjuge que está como Tomé, convicto de que não vai acreditar, de que já tentou e não funcionou, de que Deus ficou no passado. Saiba, Jesus não desiste de quem perdeu a fé. Ele tem o tempo dele que não é o nosso tempo. Ele tem o jeito dele que não é o nosso jeito. Mas ele aparece, sempre. E quando aparece, uma palavra basta. Como bastou dizer Maria:
para que tudo mudasse no jardim, como bastou, traz aqui a tua mão, para que Tomé caísse de joelhos diante do Senhor. Hoje, eu te convido a não desistir da oração por aqueles que você ama e que parecem perdidos. As cinzas que você vê ainda guardam brasa. Continue rezando. Oferece suas lágrimas junto com as chagas de Jesus. E espera, porque Ele aparecerá. Senhor Jesus ressuscitado, pelas vossas santas chagas gloriosas, aparecei hoje a quem chora sozinho no jardim da vida, a quem caminha para longe com o coração apertado, a quem está com as portas fechadas de medo. Que a vossa presença desfaça toda dúvida e reacenda em nós a chama da fé. Amém. E vamos à bênção da casa. Que a vossa divina bênção os acompanhe, que o Espírito Santo ilumine os seus pensamentos e que seu poder haja por eles em toda parte. Tudo que se encontra nesta casa, os que nela entram, os que dela saem, que Jesus nas suas santas chagas nos abençoe e vos preserve do mal, para que nenhuma desgraça se aproxime de vós. O Senhor vos abençoe e vos guarde, que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós, que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Filhos e filhas, hoje contemplamos um Cristo vivo, ressuscitado, que aparece para curar corações feridos e devolver a fé que se perdeu pelo caminho, como fez com Maria Madalena, com os discípulos de Emaús, com Tomé e como fez com a filha de Dona Benedita, depois de 11 anos de silêncio. Antes de nos despedirmos, eu quero te pedir um gesto. Escreva aqui nos comentários o primeiro nome de alguém da sua família que um dia teve fé e hoje está distante de Deus. Pode ser um filho, um neto, um esposo, uma irmã, um amigo do coração. Não precisa de explicação, não precisa de história, só o nome. E se você mesmo está atravessando um momento em que a fé parece ter esfriado, escreva apenas: Senhor, aumenta a minha fé. Porque assim como Jesus foi atrás de Tomé sem desistir, Ele virá também ao encontro de quem você nomear aqui. Eu vou ler esses nomes e nós, como família de fé, vamos rezar juntos por cada um deles. E quando você rolar a tela e ler o nome que um irmão colocou aqui, deixe um amém. Estou rezando por você. Porque é assim que a igreja funciona em comunhão. Jesus apareceu a Tomé incrédulo, Ele também aparecerá a quem você ama. E se este vídeo tocou o seu coração, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações e compartilhe com aquele amigo, aquele familiar que está precisando de uma palavra de fé hoje. Que Jesus das Santas Chagas abençoe você e toda a sua família.